Eu sempre tive uma paixão pelo museu. Eu adorava subir as escadas, imaginando que eu estava indo para um baile da família real. Quando criança, eu frequentava aqui o Parque da Quinta Boa Vista com meus pais, fiz piquenique, frequentei muito aqui as exposições do Museu Nacional. E o museu me causava uma particular curiosidade e um certo medo. Havia o que eu chamava de aranha, mas que era na verdade um animal marinho gigantesco, com umas patas que eu tinha muito medo, eu evitava aquela sala. Enquanto eu era criança e ficava aqui nesse parque, ficava sonhando, o que será que é feito, o que é realizado neste palácio? O Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do Brasil. Foi criado como Museu Real em 1818, em função da passagem da família real portuguesa para o Brasil, quando foram criadas várias instituições fundadoras da nação brasileira, antes ainda da independência. Então, falar desse palácio é falar da história das ciências no Brasil ao longo do século XIX. Então, tem a história do palácio, a residência e a transferência do Museu Nacional, que estava no Campo de Santana, e em 1892 veio para cá, para esta edificação. Ao longo do século XIX, o museu abrigou o nascimento de várias outras instituições, ou foi parceiro da atividade de instituições importantes para a história do Brasil, como o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, os primeiros laboratórios de química, as primeiras pesquisas sobre petróleo, tudo isso foi feito no âmbito do Museu Nacional. Depois dos anos 30, o cenário e da Segunda Guerra, sobretudo, o cenário científico nacional modificou-se muito. Foram criadas novas instituições, a Academia Brasileira de Ciências, as associações científicas principais, ainda hoje em vigor, foram criadas mais ou menos nessa época. E o Museu Nacional passou por uma crise bastante séria que redundou na sua integração à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, Universidade do Brasil, que era a primeira universidade realmente, no sentido pleno da palavra, isso fez com que mudasse muito o perfil da instituição e mudasse muito o seu destino, porque ele passou a ser uma das unidades de uma das universidades de um sistema federal bastante amplo. Quando eu li no jornal que o museu ia fechar as suas portas, isso me causou uma tristeza profunda. Primeiro foi um sentimento de tristeza, depois indignação e revolta, porque eu falei, como assim um museu, em qualquer lugar do mundo, fechar a porta? Os diretores que me precederam, todos eles se ocuparam de tentar recuperar a situação primordial que o museu tinha no cenário científico e cultural nacional. Mas com grandes dificuldades, porque passamos a depender do orçamento da universidade, que sempre foi deficitário, como é atualmente. Então, a nossa luta passou a ser pela obtenção de recursos externos que nos permitissem dar os saltos necessários a essa consolidação institucional. Então, o museu é uma instituição de ensino e pesquisa e conhecido por todos, pelas suas coleções, pela sua área de visitação, mas é uma instituição extremamente complexa. Prestes a fazer 200 anos, de comemorar esse bicentenário, nós temos ainda uma situação de grandes desafios a serem vencidos. Há coisas como a ruína deste fascinante exemplo do paisagismo do século XIX, que é este Jardim das Princesas. Ali atrás há uma série de elementos que foram elaborados aparentemente por manipulação direta da família imperial, das crianças, das então crianças da família imperial. É um elemento decorativo e paisagístico único no Brasil. Ele é muito frequente na Europa, mas aqui no Brasil é único. E está completamente caindo aos pedaços, literalmente. A situação dos telhados, a situação infraestrutural melhorou muito, mas ainda há alguns problemas a serem tratados, para evitar o que aconteceu em um determinado momento, antes de eu assumir a direção, em 98, que foi a inundação da coleção egípcia. É uma coisa absolutamente inominável. A instituição tem
sérios problemas financeiros, muitas dificuldades, mas o corpo técnico do Museu Nacional, professores e servidores, né, tem um carinho especial e uma dedicação completa e absoluta para que essa instituição se torne cada vez melhor e mais forte. A gente tem um sonho, né, que é compartilhado por vários diretores do museu, de deixar esse palácio livre para o público, né, todos os 3 andares como uma grande exposição, a construção de prédios novos para armazenar de forma adequada as nossas coleções, para garantir condições de segurança adequadas a essas coleções, né, e condições de recepção do público, que é o nosso maior patrimônio, né, de forma adequada. Se nós conseguirmos fazer isso, nós poderemos finalmente tratar efetivamente o palácio de modo a que ele seja dedicado às exposições. Poder vir ao museu, estar em contato direto, ver pessoalmente, né, múmias egípcias, dinossauros, todos os objetos ligados à nossa cultura, à nossa história, né, encontrar isso e essa proximidade daquilo que você vê nos livros e aquilo que você tenha esta proximidade, é uma experiência única que eu acho que é importante para todos nós. É uma luta contínua da instituição, porque daqui a 3 anos, em 2018, o museu faz 200 anos. Né? Eu sou o coordenador dessa comemoração dos 200 anos, e a nossa luta é para que não seja uma comemoração dramática, triste. Mas nós temos garra e estamos lutando ferrenhamente para que efetivamente alguma coisa desses numerosos passos necessários para a afirmação do projeto da casa sejam postos em prática até 2018. O acervo que nós temos aqui dentro hoje, guardado, não exposto, daria para montar vários museus